Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão dos assuntos que a gente viu de química até agora. Então, a gente viu que química, ela estuda, é uma ciência que estuda a matéria que seria tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, e a gente vai estudar a matéria e suas propriedades, a matéria e suas transformações, e na matéria a energia envolvida nas transformações e nas suas propriedades. A gente viu estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, a gente viu que tem forma e volume constantes, as moléculas são bem unidas, tem características de dureza, resistência, elasticidade, flexibilidade, ductibilidade. No líquido tem forma variável e volume constante, as moléculas elas estão mais afastadas do que no sólido. E no estado gasoso, forma e volume variáveis, alta compressibilidade de expandir e afastar as moléculas elas estão bem afastadas. A gente vê as mudanças de estado físico, né? De sólido para líquido, temos a fusão, de líquido para o sólido, solidificação, do líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso para o líquido, condensação, e do gasoso para o sólido, sublimação, assim como do sólido para o gasoso também. Vimos que a gente tem três formas de vaporização. Tem a evaporação, que ocorre de forma lenta, que dei um exemplo da roupa que a gente estende do varal. Tem a ebulição, que é quando a gente coloca a água e começa a formação de bolhas. E a calefação, que é instantânea, quando um pequeno volume cai na superfície muito quente e a mudança instantânea do estado líquido para o gasoso. A gente viu o gráfico, né, de aquecimento de uma substância pura, que ela vai está no estado sólido, aquece. A partir da sua temperatura de fusão, o primeiro sólido começa a formar as primeiras gotas de líquido e eles ficam com a temperatura constante quando tem sólido e líquido. Depois que todo o sólido virou líquido, a temperatura sai de constante, começa a aumentar até atingir a temperatura de ebulição, quando os primeiros líquido se transforma em vapor e ele continua constante até que todo o líquido passe para o estado de vapor, para o estado gasoso, e aí a temperatura continua aumentando, que é o estado de vapor. Isso seria a curva de aquecimento. Aí eu falei que a gente tem dois patamares, esses dois patamares é quando a temperatura permanece constante. Aí deu o exemplo da água, né, que está o gelo, quando atinge a temperatura de 0 graus, que é o ponto de fusão da água, esse gelo começa a formar as primeiras gotas de líquido, começa a ficar constante até que todo gelo passe para o estado líquido, depois a temperatura continua aumentando e só tem líquido. Quando atinge 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, novamente se forma um vapor, né? Começa o líquido a virar vapor, então tem equilíbrio do líquido mais vapor, e depois só o vapor e a temperatura aumenta. E a gente vê a temperatura, a curva de resfriamento, que seria o inverso do aquecimento, né? Sendo que aqui seria o ponto de condensação e o ponto de solidificação, que é o vapor, né? O vapor tornando-se líquido, depois vem líquido, depois aqui o líquido se tornando o sólido, né? Formando o gelo. E aqui seria só o gelo. Então foi só isso, né? Isso na aula que vem a gente vai continuar a nossa revisão.